como lidar com a procrastinação na hora de escrever. Bom, gente, este é um problema comum a muitos autores, escritores, e eu resolvi gravar esse vídeo para dar algumas dicas de como que eu faço na hora que eu estou procrastinando. Afinal de contas, eu vivo de escrever e realmente tem horas que vamos cá entre nós, tem horas que a gente não quer escrever, que a coisa não sai, que você não está inspirado, porque às vezes também escrita inclui, né, inspiração. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas, quem sabe eu te ajudo um pouquinho para você evoluir aí no seu livro. O meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção, e trabalho como ghostwriter, como escritora, escrevo livros sob encomenda, então eu tenho uma vasta experiência aí nessa área para ajudar um pouquinho você. Então é o seguinte, gente, o que é a procrastinação? A procrastinação é aquele sentimento que na hora que a gente quando a gente posterga uma tarefa, que a gente não quer começar, que é uma tarefa que às vezes é chata, às vezes ela é difícil, enfim, a gente sabe o que a gente tem que fazer, é importante, mas a gente vai deixando para depois. E o que acontece? Para escrever um livro, se você não dá esse primeiro passo, ou se você não dá uma sequência desses primeiros passos, porque você não vai escrever o livro numa única tarde, o livro nunca sai, né? Então é muito comum, eu além de escrever livro para as pessoas, eu também dou consultorias, né? Que são assim, ajudas, orientações para quem quer escrever com as próprias mãos, né? É muito comum as pessoas me procurarem, fazerem uma consultoria e eu dou uma tarefa, a tarefa geralmente faz um projeto para o seu livro, aí eu explico, tenha disciplina, né, se organize um dia por semana para você começar a escrever. Quando você tiver, né, terminado o primeiro texto, ou quando você estiver travado, me procura que a gente te orienta para prosseguir. Muitas pessoas simplesmente somem, desaparecem. Quando você vai ver, a pessoa não conseguiu colocar a primeira tarefa em prática, né? Então, na hora de escrever, gente, por mais que a escrita de um livro às vezes esteja dentro de um plano pessoal, de um projeto de realização, que não tem muito a ver com o trabalho, aquela coisa mais pesada que às vezes a gente procrastina mesmo porque é uma tarefa chata, a escrita de um livro exige concentração, exige foco, às vezes exige uma certa dose de inspiração, então é isso que trava as pessoas. Às vezes as pessoas estão acostumadas a fazer tarefas manuais ou a fazer trabalhos que são mais assim práticos, né, ou exatos. Então uma pessoa que é um engenheiro, que trabalha com cálculo, ou uma pessoa que trabalha com projetos gráficos, tudo isso são coisas que você para fazer e você usa, você às vezes não precisa de tanto foco, você pode fazer ouvindo uma música alto, cantando, você pode fazer conta, tudo bem, você faz, mas existe um plano, né, você, não sei, eu não trabalho fazendo contas, mas eu imagino que seja assim, né, você precisa fazer as contas, mas assim, você sabe exatamente quais são os passos que você tem que dar para chegar ao final, né, ou você tem que descobrir uma fórmula, eu não sei. Mas enfim, quando você está escrevendo, o que acontece geralmente é que você tem uma folha em branco e depende de você preencher essa folha em branco com informações. E aí, como as pessoas não sabem por onde começar, ou elas não sabem uma forma agradável de colocar essa escrita, ou elas estão bloqueadas e não sabem qual que é o conhecimento que elas vão, como que elas vão organizar aquele conhecimento, elas travam, elas veem aquelas folhas em branco e elas falam, meu Deus, estou travada, não vou começar. Então, e aí elas procrastinam essa tarefa, né? Elas não fazem, elas já ficam com aquele medo antes mesmo de começar. Então, assim, eu vou compartilhar duas dicas que costumam ajudar muito, né? Pelo menos funcionam pra mim e funcionam com alguns autores também. Então, a primeira dica não se preocupe muito de primeira com a estrutura do texto, né? Vamos supor que você vai escrever uma autobiografia e você vai contar a história, sei lá, de quando você tinha 5 anos e caiu de patins. Às vezes você senta para escrever e você fica tentando romancear, né? Era uma tarde ensolarada de um sábado, quando, de repente, eu, aos meus 5 anos... E aí isso te trava porque você não consegue romancear do jeito que você queria, e aí você romanceia demais, aí fica ruim, aí você escreve essa primeira frase, não, eu não vou começar com era uma tarde, eu vou começar com no sábado ensolarado, aí você troca, no sábado ensolarado eu estava de patins, mas ficou esquisito, não, estava eu de patins no sábado ensolarado, gente, não, para com isso. Joga a história lá, escreve,
direitinho, seja prático. Eu estava andando de patins no sábado, quando de repente, né, uma pedra me atrapalhou, eu caí, ralei meu joelho. Aquele dia foi uma confusão. Não se preocupa muito se está bonito, se estruturalmente está interessante. O importante nesse primeiro passo é você colocar a história no papel. Depois que você colocou a história, você volta e arruma. Então isso ajuda muito. Então às vezes a gente fica querendo bolar uma forma linda de começar e já ir estruturando tudo do começo ao fim. Atrapalha muito a gente querer fazer isso. Então a maioria dos escritores, dos jornalistas, das pessoas que trabalham com textos, elas sabem que o importante é você colocar a informação primeiro. Então joga a informação. Tá travado, não tá saindo, não tá vindo inspiração, esquece a inspiração. O importante é você concluir essa tarefa. Então você escreve. Aí depois que você escreveu, às vezes não precisa ser nem no mesmo dia, às vezes você tinha, sei lá, 2 horas para fazer isso, nessas 2 horas você ficou 1 hora tentando arrumar, e na outra você conseguiu escrever, e aí agora, sei lá, você tem um outro compromisso, deixa, não faz mal. Quando você, na semana que vem, quando você chegar de novo o dia para você se dedicar ao seu livro, você vai lá e arruma. Aí você romanceia, você vai ver como vai ficar muito mais fácil, porque a história já vai estar lá, e você conseguiu destravar essa parte, e assim você vai prosseguindo, texto por texto. Né, etapa por etapa. E isso te ajuda muito a progredir. E uma outra dica que eu uso muito assim é usar um estímulo assim, desconectar de todos os... Né, às vezes hoje em dia a gente fica muito online no smartphone, a gente fica muito fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente está aqui no computador escrevendo, mas ao mesmo tempo a gente está cuidando do filho que está brincando lá na sala, a gente está preocupado sei lá, com a mensagem do WhatsApp que a gente mandou e vai chegar, a gente está querendo ver o Instagram, a gente tá... Então assim, na hora que a gente for escrever, a gente precisa desconectar de todo o resto. Então, quando eu tenho prazos, deadlines, que eu preciso cumprir um texto e às vezes eu estou lá vendo que eu estou muito aérea, o que eu faço? Desligo o celular, deixo no offline de verdade, eu resolvo todos os problemas que eu tinha que resolver, aviso as pessoas que podem precisar de mim, deixo offline pelo período mínimo de 1 hora e coloco um timer digital, mesmo online, e nessa 1 hora eu me proponho a escrever. E quando eu vejo que eu estou desfocando, porque às vezes a gente automaticamente, quando está travado, a gente tem um instinto de pegar no celular, pelo menos, né, às vezes eu faço isso. Pego no celular para ver uma notificação, eu falo, não, tá offline, não tem como eu ver uma notificação agora. Aí eu olho pro timer e falo, falta meia hora, eu tenho que escrever. E aí, de repente, vem aquele flow, que a gente fala que é o flow da escrita, né? A gente entra naquele, quando você vê, você entrou no flow e aí vai o texto. Aí, às vezes, sabe o que acontece? Passou a meia hora que faltava, eu entrei em mais meia hora, em mais 1 hora e comecei a escrever e percebi que aquele momento inicial que era de resistência, ou que né, eu tava me impedindo de colocar naquele flow que a gente fala da escrita, era porque simplesmente eu ainda não tinha, não estava conectada, não estava focada na tarefa, né? Então são essas 2 dicas. Então, para recapitular, não se preocupa tanto com a estrutura inicial, com a qualidade do texto em si, se preocupe primeiro com a informação, em colocar a informação e a história no papel, e segundo, se desconecta, deixa 1 hora, o tempo que você se programou para escrever, faz isso, e aí vamos ver se a coisa flui, né? Espero que sim. Bom, se você tiver qualquer dúvida, comentário, se você tiver uma dica adicional que eu não tenha falado, você pode colocar aqui nos comentários, né? E estou aqui à disposição e eu vou gravar novos vídeos, acompanha aí a Vidaria, curte a nossa página aqui no Facebook. Se você tem algum amigo que gosta de escrever e que está precisando escrever um livro, recomenda a nossa página que a gente está sempre dando dicas aqui para escritores. Tá legal, gente? Obrigada e até a próxima!